Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse capítulo 10. Vamos ler Apocalipse 10, 1, 10, 7 e 10, 8. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Verso 8 de Apocalipse 10. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amado Criador, nós sempre dependemos de Ti. A única forma de vida, de revelação, de ânimo, de força espiritual, só pode vir de Ti. Tu és a fonte de todas as boas coisas. E estamos aqui para, nesta fonte, tomar desta água, matar nossa sede. Queremos mostrar ao mundo de hoje que o Senhor é vivo e que a sua palavra está viva hoje. Viva porque ela foi revelada e está num povo que tem crido nesta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bom, vamos meditar sobre coisas conhecidas, que é muito bom. 3 personagens de Apocalipse 10. A Bíblia não revela seus nomes, mas revela seus ministérios. Você não encontra direto o nome Jesus Cristo em Apocalipse 10, 1, e sim anjo forte. Você não encontra William Branham em Apocalipse 10, 7, mas sim o 7º anjo. E você não encontra o homem de Apocalipse 10, 8, mas sim com o nome de João, seu ministério, de João. Não João Batista. As pessoas têm que ter luz para isto. Não era João Batista, é João Evangelista, o João Apóstolo, e que, pela Escritura, por Apocalipse 10, verso 8 em diante, este ministério é um ministério de apóstolo e um ministério de profeta. Isso é que nós aprendemos com o irmão Branham. Então eu quero falar sobre isto, e como disse, é coisas conhecidas, porque todos vocês já sabem, e é bom olhar e ver vocês aqui. Nem se for uma vez por mês, certo? Mas é bom ver vocês aqui. Como os outros que a gente vê a semana inteira,
mas ver vocês uma vez por mês já vale a pena também. Mas nós queremos juntos aprender mais um pouco sobre esses 3 personagens. Apocalipse 10:1, falando do anjo forte, irmão Brana fala no intervalo. Hoje eu vou ler o intervalo, não a brecha. O intervalo, que é a mesma mensagem, só que os parágrafos mudam. Mas eu quero usar os parágrafos desta mensagem, o intervalo, parágrafo 17. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Agora, se você observar bem, notará que esta pessoa é Cristo. Esse anjo forte descendo do céu com o arco celeste sobre a sua cabeça. Esta pessoa é Cristo. Porque mesmo no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. Então, se você procura o anjo do pacto, você não acha ele mais. Ele é Jesus Cristo. No Velho Testamento ele foi chamado de Melquisedeque. Você quer encontrá-lo, você não acha ele mais. É Jesus Cristo. As pessoas devem ir aprendendo isto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja tem chegado ao seu fim. Nós vemos aqui 2 ministérios do anjo forte. Ele desce para ministrar a igreja, para ela ser tirada no arrebatamento, e ele traz a mesma unção para as 2 testemunhas. Que o irmão Brana está dizendo, ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja tem chegado ao seu fim. Então tem um ministério que nós todos sabemos de Apocalipse 10:1, que ele cumpre Jesus Cristo descendo do céu para poder se materializar aqui na terra. Então você vai conhecer o anjo forte e o 7º anjo. Você vai conhecer porque eles vão fundir em um só, na terra, certo? Vão fundir em um só. Assim como você vê o Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando você olhar na terra, está fundido num só. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você não pode ver diferente. Então, quando Cristo desce do céu, você vê ele separado. É Cristo numa nuvem, descendo do céu. Mas quando ele pisa na terra, você não vê 2 mais. Fundiu em um só. Irmão Brana mesmo, ele fala na mensagem Cristo, Mistério de Deus, revelado, 101, 102, ele mostra sobre isto. Aquele anjo estava descendo e se materializando. Então ele é um só. Assim como você vê o anjo do pacto no Velho Testamento e Jesus Cristo é um só. Melquisedeque no Velho Testamento e Jesus Cristo é um só. Você vê a manifestação de Deus em 16 elementos falando com Abraão, lá debaixo daquele carvalho, mas quando você vê ele aqui na frente, é o mesmo. E ele tem 2 ministérios. Ele tem um ministério com Abraão, falando com ele, representando nos dias de William Branham, e naquela mesma hora que ele fala com Abraão, ele representa o ministério sacerdotal. Irmão Branham mostra na mensagem o profeta do século XX, que acontece assim. Então ele está em seus ministérios. Aí você vê, aquele anjo que falou com Abraão era William Branham aqui nos Estados Unidos. Certo? Aquele anjo que comeu com Abraão, que ficou com Abraão, porque 2
descer a Sodoma. Que aí também nós temos 3 personagens. Nós temos Elohim, nós temos Miguel e Gabriel. Nós temos William Branham, o Elohim do dia do entardecer. Bom, isso é uma loucura para o mundo hoje. Mas esta é a verdade. Se você seguir a mensagem do William Branham, você vai ver que esta é a verdade. O Elohim para Abraão era o Elohim para os ministros nos Estados Unidos. Se houve um Abraão, tinha que haver ministros Abraão também nos Estados Unidos, para poder receber a visita daquele anjo e aquele anjo ficar com eles. Os 2 anjos desceram para a igreja nominal e a igreja pentecostal. Mas um anjo ficou no tabernáculo Branham. Aquele era Elohim. Amém? Elohim, porque aquele Elohim que falou com Abraão comeu carne. Então não é difícil a gente enxergar isto e ver os personagens. Ele comeu carne com Abraão. Ele comeu carne com os irmãos nos Estados Unidos. Isto é Elohim. Eu quero que vocês entendam bem o ministério, para que você não confunda Elohim com João. Muita gente confunde. Nós todos comemos um com o outro como Elohim. Comeu com Abraão. Mas o ministério foi o ministério de Elohim em William Branham. Certo? Naqueles dias. Não é o ministério de Elohim em João. É o ministério de Elohim em William Branham. Porque foi Deus descendo do céu. Quando Deus desceu do céu, falou com Abraão. Quando Deus desceu do céu no entardecer, falou com os pastores dos Estados Unidos. Amém? Estão entendendo? É bom você separar bem, porque já crer no que nós cremos, já é difícil para o povo. E se você começar a crer diferente que Elohim, que João é Elohim, aí piorou. Entende? Porque não tem aquela base bíblica como ministério. Nós temos o ministério de comer a mesma coisa, mas aquele ministério de Deus encarnado foi o William Marion Branham. Amém? Então você vê 3 personagens. Você vê o anjo forte, que é Jesus Cristo. Você vê o 7º anjo, que é o William Branham. E você vê João, que é a esposa. São 3 personagens que você encontra em Apocalipse 10. Se você ficar só com um personagem, 10:1, você não tem a revelação, a abertura dos selos, dos trovões, do novo nome, a revelação. Se você ficar só com Apocalipse 10:7, você tem os mistérios abertos, mas você não sabe o que é. Se você unir os 3 ministérios, anjo forte, 7º anjo e João, aí você tem alimento. Este é o tempo de alimento. A igreja precisa receber isto como alimento. O parágrafo 18 do intervalo, recordam do anjo de Apocalipse capítulo 1? Ele estava lendo, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recordo do anjo de Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? Irmão Branham mostra 2 coisas. Quero que vocês entendam isso daqui. No parágrafo 17 e 18. A igreja, ele dizia, um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Aí a pessoa vai direto a Israel. Mas para um mensageiro ir a Israel,
primeiro ele tem que passar pela igreja. Porque o anjo forte, como o irmão Branham diz aqui, ele é um mensageiro. E ele vai a Israel. Mas ele ainda não foi a Israel. Até o irmão Branham pensava que ele ia a Israel. Vocês sabem disso. Então o irmão Branham tinha esta luz desta forma, e não foi. Ele cria que ele ia a Israel. E ele não foi. Então, mas ele deixou pregado aqui que esse anjo, o anjo forte, é um mensageiro. E é um mensageiro a Israel. Então, quando o mensageiro for para Israel, ele tem que ter terminado o trabalho aqui com a igreja. Deus não pode passar para Israel sem que termine primeiro aqui com a igreja e venha raptar a igreja. Então, o trabalho que Deus está fazendo agora é terminando com a igreja, quando ele diz, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Então, ele vem tanto para Israel, como ele vem para a sua igreja. Este anjo, se você nota o que ele fez para Israel, no tempo do irmão Branham, este anjo forte, ele estava trabalhando em levar Israel de volta para a sua pátria. E o mesmo anjo, ele levou Israel para a sua pátria. Israel esteve 2.500 anos fora de sua pátria. Mas no tempo do irmão Branham, em 1948, este anjo, porque não é outro, não tem outro para fazer isso. Não tem outro Deus, não tem outro anjo. Deus fez isso com uma força espiritual, mesmo usando a força política para perseguir a Israel, ao ponto de levar Israel de volta para a sua pátria. Todo aquele problema da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, nós vemos que foi um trabalho para preparar o povo de Israel. Tanto é um juízo sobre Israel, porque aqueles que morreram dentro desse espaço de tempo são as almas que foram para debaixo do altar do quinto selo. Mas elas foram para debaixo do altar clamando, até quando, Senhor, não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então Deus diz, vocês descansem um pouco, até que cumpra esse 144 mil, que também tem que morrer como vocês morreram. Então, o mesmo Espírito que matou aqueles milhões de judeus que foram para debaixo do altar do quinto selo. Agora, outra coisa que a pessoa tem que entender. Altar do quinto selo não é o mesmo altar que os crentes salvos ficam. Porque o altar do quinto selo é o altar dos judeus. E a sexta dimensão, onde os salvos ficam, é para estes gentios, durante este espaço que nós vivemos aí, de 2 milênios. Está cumprindo totalmente a palavra de Deus. Mas você tem que notar as duas coisas acontecendo. Tem o altar do sangue, que nós aceitamos durante 2 milênios, que é na sexta dimensão vai os cristãos. E tem o altar do quinto selo, daqueles judeus que não receberam a expiação. E por não receber a expiação, os pais deles pediram no tempo de Jesus, caia o sangue dele, quer dizer, de Jesus, desse justo, sobre nós, judeus, sobre nossos filhos, que eram os judeus. Então, sobre nós, caiu no ano 70, depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém. E ali o sangue corria como enxurrada em Jerusalém. Estava cumprindo aqui eles tinham pedido, cai o sangue dele sobre nós. Mas sobre nossos filhos, levou quase 1.900 anos para isso cumprir. Mas cumpriu, que por volta de 39 a 45, morreram os filhos deles. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí os filhos deles caíram
morreram, mais de 6 milhões de judeus foram torturados e mortos por Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, que são os 4 anjos de Apocalipse 9. Então, essas coisas têm cumprido, e você vê Deus atuando com os judeus de uma forma espiritual. Deus não mandou um homem para fazer aquilo, mesmo que o anjo forte, ele é um mensageiro a Israel. Quem podia levar Israel de volta, se não fosse o próprio Deus? Fazer aquilo, porque não poderia usar o ministério de um judeu. Vocês estão me entendendo? Vocês estão acordados? Não pode usar o ministério de um judeu quando Deus está tratando com o gentil. Então aquilo foi o anjo forte, levando Israel de volta. Olha, não martirizando. Martirizando foram os 4 anjos de Apocalipse 9. Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Eles mataram mais de 6 milhões de judeus. Mas aí vem o anjo forte para trabalhar e levar aquela relíquia dos judeus para a sua terra. E eles já estavam há 2.500 anos fora, agora eles foram forçados a ir para a sua terra. Hoje eles já são uma pátria. Desde o tempo do irmão Brana, era uma pátria com bandeira e tudo mais, já completo, certo? Um membro das Nações Unidas. Então, ele está completo. Só que falta o mensageiro para eles. E o mensageiro só pode entrar em cena para os 144 mil judeus quando Deus tirar essa noiva da terra. A hora que ele tirar, porque esse ministério do 7º anjo está trabalhando aqui, ó, e a igreja está a ponto de ser raptada. E não pode ser raptada sem saber dos 7 trovões. Ela não tem jeito de ser raptada sem ter novo nome. Ela tem que estar casada e já com um novo nome em si, para ela poder ser raptada. O rapto te leva não para casamento, o rapto te leva para a festa do casamento. Certo? Então, essas coisas, quando vem esmiuçada para nós, isso é alimento. Agora se pode comer. Agora sabe o que o anjo forte vem fazer com o seu ministério na igreja, porque ele tinha que descer no anjo forte para 7º anjo. Ele não podia ficar só como anjo forte. Como anjo forte, ele ficaria com o livro no céu, mas ele tinha que pisar no mar com o pé direito e com o esquerdo na terra. Entre gente que é mar e terra, era Deus se materializando na América do Norte. Isso já são coisas acontecidas. Nós já vemos tudo acontecido. Mas o ministério tem que ir para Israel. Mas antes de ir para Israel, ele está terminando aqui conosco para nos raptar. Amém? Olha o parágrafo 21, que é o ministério do 7º anjo, o intervalo 21. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, você sabe que cada um tem a sua trombeta. Um não pode tocar a trombeta do outro. O 7º anjo tem a sua trombeta. A trombeta do 7º anjo era pregar e revelar todos os mistérios escondidos na palavra de Deus. Esse é o ministério do 7º anjo. Agora, veja bem. Quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Sempre é bom notar isso. A Bíblia não diz os, como falando de muitos segredos. Mas todos os segredos da Bíblia é Cristo. Todos os segredos da Bíblia é Cristo. Por isso Paulo não podia saber. Ele só pregou sobre Cristo, o mistério de Deus. Certo? Paulo veio e pregou o mistério de Deus, Cristo, e parou. Porque a sequência disto, para você saber
esse mistério, que 7º selo, 7º anjo, 7 trovões, 7 eras da igreja, e ministério de intercessor, tudo isto você só saberia desse ministério quando viesse o 7º anjo. Então aí você vê que Deus estaria em carne outra vez na terra para poder revelar este mistério. E guarde bem, o segredo, não os. Aí você vai no primeiro selo, 33, que é da tradução de Goiânia, da primeira tradução. 33, irmão Brana esclarece. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Então você vê o mistério, o ministério e o 7º anjo. Então você tem que saber que o mistério, o segredo de Deus, quer dizer, o mistério de Deus é o ministério do 7º anjo. Se o povo não viu, você sabe que quem crê que o irmão Brana vai retornar para revelar trovões, novo nome, visão da tenda, 7º selo, eles não vê o ministério do 7º anjo. Eles creem que o irmão Brana teve o ministério evangelístico, mas eles nunca viram, porque eles nunca atravessaram 1962. Eles nunca puderam atravessar. É como Israel nunca atravessou o Jordão. Quem atravessou o Jordão sabia do fruto, sabia da terra, mas tinha que atravessar o Jordão. Mas aquele velho Israel não atravessou o Jordão. Esse velho povo da mensagem, que veio do tempo do irmão Brana, não atravessou o Jordão, não chegou em Canaã, não conseguiram, mesmo Josué indo lá, que foi William Brana. Você não pode ter pastores Josués sem que primeiro tivesse um pastor Josué. É um gerando os, certo? É o gerando os. O pastor Josué gerando os pastores Josués. Então, irmão Brana foi esse pastor Josué. Ele atravessou não só o mar, que é o batismo. Mar Vermelho é batismo em nome de Jesus Cristo. Mas William Brana atravessou o Rio Jordão, que é fazer morrer a si mesmo, ir em Canaã e comer do fruto. Ter a evidência daquilo que ele pregou. O que é 7º selo? O que é 7 selos? O que são 7 trovões? Ele tinha evidência, ele provou, ele comeu, tudo isso daí, porque Deus deu para ele esse privilégio. Amém? Agora tem que ter os pastores Josués. Se não for encontrado na América, tem que ser encontrado em qualquer outra parte do mundo. Os pastores Josués, que, como pastor Moisés, você fica aquém do Jordão, aquém da terra prometida. Você fica apenas com batismo em nome de Jesus Cristo, como a mensagem veio para o Brasil em 1972, e nós ficamos sabendo, batismo em nome de Jesus Cristo, Deus é um só, e Deus mandou um profeta. E esse profeta, para nós, nesse tempo, era Moisés. Era Brana Moisés. Certo? Mas nós nunca tivemos o ensinamento que pudesse mostrar para nós claramente que Brana não era só Moisés, que Brana também era Josué, e que ele tinha um ministério que o Moisés não podia ter. Brana teve esse ministério. Então é difícil para as pessoas ver, porque a coisa estava dupla nele. Moisés tirando o povo das denominações, como Josué introduzindo a igreja em Canaã, na revelação. Mas o povo não viu isto.
povo eu digo os ministros, porque irmãos, é uma coisa, quando os ministros não veem, não tem gente para ver. Quando é que o povo vê? Quando o ministro vê. Já notou isso? Quando o ministro, pastor Joaquim Gonçalves Silva, viu Brana, profeta, batismo em nome de Jesus Cristo, Deus sendo um só, aí gerou nós todos que cremos assim. É um que viu. Quando não vê, as pessoas não têm aquilo. O ministro tem que ver primeiro, porque Deus tem ministérios, e Deus trabalha com ministério. Ele tem um ministério, e aquele quíntuplo tem que cumprir no nosso meio. E ali nós temos o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E este quíntuplo de Efésios 4:11 tem que estar entre nós. Se um não tivesse visto o Cordeiro fora do trono, não teria outros para verem. Se um não ver novo nome, não tem um povo para ver. Tem que ter um pastor que vê, porque esse pastor está no ministério, está no quíntuplo, está onde Deus está trabalhando, atuando, ministrando. Não é direto ao povo. O povo tinha que perceber isso. Deus não veio direto aos servos de Abraão. Deus veio a Abraão. Abraão era o homem de Deus daquele dia. E Deus tinha que vir a ele. Brana era o homem de Deus do dia. Deus desceu e encarnou nele. Mas a mensagem de Brana era a mensagem do dia. E tinha que entrar nos pastores da América do Norte. E cadê o que entrou? Entrou primeira e segunda etapa. Você tem primeira e segunda etapa espalhado por todo o Brasil, espalhado por toda a América do Norte e outros países. Você tem primeira e segunda etapa. Você tem mensagem de 1962. Ah, não, eu tenho mensagem de 65. Mas você não sabe nada. Enquanto alguém não entender aquilo, sendo um ministério de Deus. Não é um ministério formado por pastores, não. É um ministério que Deus tem na terra para um ver. Aí depois os outros vão verem também. Sem o pastor ver, a igreja não pode ver. O pastor tem que ver. Quando você vê que os pastores não viram, mas aqueles membros tiveram que ouvir um outro pastor. E aí começaram a ver. Tiveram que deixar seus pastores. Porque seus pastores eram cegos. Cegos com respeito, novo nome. Cegos com respeito, 7 selos revelados. Cegos com respeito, 7 trovões revelados. Então, os membros tiveram que deixar seus pastores para ouvir um outro pastor que, porventura, teve luz daquilo. Deus veio e trabalhou naquele ministério. Sempre foi assim. Durante 7 eras da igreja, foi chamado de anjo. Aquela mensagem foi enviada ao anjo daquela igreja. E aquele homem era um pastor. Irmão Branco disse que ele era um pastor. Cada anjo era um pastor. Ele estava representando a mensagem daquele dia, o ministério daquele dia, e estava revelando em carne, em pregações, aqueles mistérios de Deus daquele dia. Mas as pessoas não podiam entender aquilo. Por quê? Eu queria que vocês entendessem isso. Deus manifestou os ministérios, 7 eras da igreja. Aquilo aconteceu, mas o povo não entendeu. Por quê? Tinha que vir o 7º anjo. O 7º anjo revelou os mistérios.
Deus em carne, Deus operando num homem nos Estados Unidos, Deus em William Branham, abrindo os mistérios, revelando o 7º selo. Alguém diz, mas eu tenho parágrafo aqui, que William Branham diz que o 7º selo não foi revelado. E eu tenho parágrafo aqui, dizendo que o 7º selo foi revelado. Certo? Se você tem, fica com o que você tem. Só o que você tem está aquém do Jordão. O que nós temos está além do Jordão. É isso que tem que se entender. Por que William Branham revelou e o povo não entendeu? Porque não podia entender. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 7, parágrafo 10. Lê, pelo amor de Deus. Lê o que o irmão Branham diz ali. Ele fala para a igreja dele nos Estados Unidos. O que tem acontecido aqui esta semana, vocês não têm sabido nada sobre isto. E é bom que não saibam. Por quê? Tinha que haver um ministério para cumprir a Bíblia. Segundo a Bíblia, tem que haver um ministério. E esse ministério não era para William Branham. William Branham era para revelar. Mas tinha que haver um ministério. Anos depois, eu posso provar para você, aquele ministério de William Branham abriu, revelou a mensagem e deu para caminhar 40 anos no Brasil. 40 anos, nós caminhamos com a força da mensagem que nós recebemos em 1972. Caminhamos 40 anos. Mas nós precisávamos entrar em Canaã. Nós precisávamos comer as uvas, os melões, os alhos, que aquela terra que os 7 trovões produziu, que os 7 selos produziu. Eu não sei se vocês entendem. Temos que comer aquilo que dá substância, que dá força. Mas dentro desse espaço de tempo que foi revelado, tem aqui esse parágrafo 21 do intervalo. Agora vê você, o mistério deste livro com 7 selos será revelado no tempo da mensagem do anjo da 7ª era da igreja. Foi revelado ou não foi? Amém. O 7º anjo começa a tocar. Aqui estão as mensagens escritas nos livros e gravadas nas fitas. Agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, você tem que parar em cada ponto. As mensagens estão aqui, nos livros. Estão gravadas nas fitas cassetes. Tudo bem, mas o ministério tem que ser consumado. Para esse ministério ser consumado, agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, foi revelado, mas tivemos 40 anos para ser proclamada esta mensagem. E dentro de 40 anos que essa mensagem foi proclamada, nós não ficamos sabendo o que era selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Não ficamos sabendo. 40 anos, a mensagem foi proclamada. O que tinha que acontecer? Tem que vir o terceiro personagem. O primeiro veio com o livro aberto. O segundo pegou o livro aberto. O terceiro tomou do segundo o livro aberto. É Bíblia, gente. Será que as pessoas não percebem? Você não tem que enaltecer nenhum homem. Nós todos somos pecadores. Vamos para o céu pela graça de Deus. Mas você tem que ver isto. Que Deus só trabalha. E se você tiver fé, você estará com cada personagem desse. Eu não vivi nos dias do personagem 7º anjo. Mas eu estive com o personagem que recebeu aquela mensagem e que difundiu esta mensagem no Brasil. Eu estive com ele. Eu comi aquela mensagem. Primeira e segunda etapa, me alimentei. Mas agora precisava de vir o terceiro personagem.
Jesus Cristo, Brana e João. Sem esse personagem, você tem o livro revelado, mas você não pode comê-lo ainda. Por quê? Vai na Bíblia. Você quer discutir comigo? Eu não discuto. Se alguém quiser discutir, eu não discuto, eu creio. Você quer discutir, vai discutir sozinho, comigo não. Ah, eu quero marcar um encontro com você, então vem na igreja me escutar. Não, eu quero falar com você, vem aqui me ouvir. Porque você quer discutir pensamento. E eu não discuto, eu creio. Isso daqui eu não paro para discutir com ninguém. Vocês não vêm aqui para discutir esta mensagem. Vocês vêm aqui porque vocês creem nesta mensagem. E este é o ministério deste dia. Não é um homem apenas, você tem que entender. Não era Brana apenas, era Deus. Não é João apenas, é Deus. O ministério é Deus. Mas Deus tem que usar um mortal. Deus não pode fazer nada aqui sem um mortal. Satanás tem que usar um mortal. O diabo, diz irmão Brana, ele é inoperante se ele não tem uma pessoa para ele trabalhar. Deus se torna inoperante se ele não tiver alguém para ele trabalhar. Mas se ele pegar um João Batista, ele derruba todas as árvores. Se ele pegar um Brana, ele revela todos os selos. Se ele pegar o João, ele come o livrinho completo. Completo. Ele come o livrinho completo. É só Deus pegar cada um desses. Aí o anjo forte veio e pegou o sétimo anjo. Por sua vez, João teve que tomar o livro do sétimo anjo. É Bíblia? É Bíblia. Deixa eu ler outra vez. Depois que tudo foi revelado, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Não me pregue aí que não cumpriu o mistério. Eu prego o mistério cumprido, mas tinha que ser proclamada a mensagem, e ao espaço de tempo que fosse proclamado a mensagem que estava em livros e em fitas cassete, então o mistério seria conhecido. Ele foi proclamado por 40 anos. Vamos falar no Brasil, de 70, ele foi proclamado até o ano 2000. Mas ele veio dos Estados Unidos do ano 63. É proclamado esta mensagem do sétimo anjo. E agora chegou a hora final, a hora de comer. Esse é o momento final. Não se pode comer o livrinho se o sétimo anjo não tivesse revelado. Não pode o sétimo anjo estar com o livro na mão. Alguém diz, eu nunca vi o Brana com o livro na mão. Não tem isso. Você lê a mensagem, mas não entende. Mas no Monte Pôr do Sol, quando aquela espada caiu na mão dele, era o livrinho. Irmão Brana diz, mais tarde ficamos sabendo que aquela espada é a palavra de Deus. Não ficou sabendo no momento, foi depois. Tudo aconteceu, mas foi depois que o irmão Brana foi saber. Tudo aconteceu, mas foi depois que João foi comer. Mas já tinha acontecido. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que comer. Agora, tem que ter um povo que faz o que João fez. Porque João é apenas um. Brana também era um. Jesus Cristo também é um. É um para dar para o outro, o livrinho. Se o anjo forte não descesse, não encarnasse, não materializasse, não teríamos o livrinho na mão do homem. E quando você vê o livrinho na mão de William Brana, lembra de Adão, que tinha o livro antes da queda. E agora um homem tem o livro na mão,
para voltarmos a nunca mais cair. É para isto que o livro veio na mão do sétimo anjo. É para que você entenda que nós já estamos partindo para a eternidade, onde ninguém mais vai tomar esse livro, ou jamais perderemos esse livro. Branham não perdeu o livro, quem perdeu foi o povo do seu ministério, que perdeu o livro, perdeu a luz, perdeu a revelação, perdeu os selos, perdeu os trovões. Branham não, Branham tinha os selos, Branham tinha os trovões. Ele diz: você sabe que eu sei o que são os trovões. Mas ele não podia ficar pregando. Os trovões são isso. E quem tinha que pregar era João, a hora que ele comesse. Então, eu devo encerrar logo. O ministério, ou o mistério é consumado quando a mensagem é proclamada. Se não proclama a mensagem, então diga aí, 40 anos tivemos de proclamação da mensagem. O mistério foi proclamado e revelado. Agora acabou. Por quê? Dentro desses 40 anos de proclamação da mensagem, agora não se pode olhar no livro até que o sétimo anjo o tome na mão e o revele. Não se pode. Mas não se pode saber nada do livro até que João toma o livro do sétimo anjo. Deixa eu te dar mais um esclarecimento. João não tomou o livro do sétimo anjo quando o sétimo anjo estava aqui na terra. Aí o João foi lá, me dá isso daí, agora é comigo. Não. João tomou o livro do sétimo anjo quando cumpriu os 40 anos de ministério da mensagem ser proclamada, para que João pudesse tomar o livro e comer o livro segundo as Escrituras, e a voz que eu do céu tinha ouvido. Eu vou repetir isto. No verso 4, capítulo 10 de Apocalipse, verso 4. João já tinha ouvido a voz uma vez. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu, que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. Não o escrevas. Agora escuta o verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. É uma coisa tão linda. Quando você toma isso, a voz falou e diz: não escreva. Mas agora a voz, depois do sétimo anjo ter revelado o mistério, a voz tornou a falar comigo, disse João, e disse: vai e toma o livrinho aberto. Por que você não pode escrever? Porque o sétimo anjo não revelou. Então não escrevas, espera o sétimo anjo revelar. E quando o sétimo anjo revelar, não vai aumentar a Bíblia, não vai fazer como aquele irmão disse: isso poderia ser muito bem o 23º capítulo de Apocalipse, como se os 7 trovões fossem aumentar a Bíblia um capítulo. Não pode aumentar e não pode diminuir a Bíblia. Os 7 trovões é uma revelação que faz com que a Bíblia seja dinamizada na nossa vida. Amém? Agora, ele tornou a falar comigo aquela voz e disse: vai e toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse ministério do sétimo anjo, olha para você ver, com o pé no mar e sobre a terra, ele teve, além da morte do irmão Branham, teve 35 anos ainda para a mensagem ser proclamada e para que o livrinho pudesse ser tomado. Se a gente pensar, tomou lá naqueles dias, não, aqueles dias eram os dias da proclamação. Você tem que proclamar, a mensagem tem que ser proclamada. Ela foi proclamada. Agora, nesses dias, no ano 2000, o livro foi tomado da mão do sétimo anjo. João ouviu a mesma voz. Outra vez falou com ele.
Falou, não escreva. Então, agora eu não escrevo. Mas falou, toma o livro agora. Agora eu tomo o livro. Se eu vou tomar o livro, você vai comer o livro. Você vai saber, porque o capítulo 5, você não podia nem olhar para o livro, mas no capítulo 10 agora, você pode comer o livrinho. Amém. Eu finalizo aqui. Até João comer o livrinho, ninguém sabia nada. Quando João comeu o livrinho, aí começa a se saber. Porque comeu o livrinho. Quando Brana revelou, 40 anos para proclamar. Você vê que o irmão Brana teve um ministério grande de evangelista, mas para proclamar a mensagem dele, a mensagem do sétimo anjo, foi 63, 64, 65. Foi 3 anos. Ele. E nós depois continuamos, essa mensagem veio da América, passou pelo Brasil, e nós proclamamos a mensagem do profeta. Esta primeira e segunda etapa tinha que ser proclamada ainda. Eu fico pensando, se pregasse novo nome lá em 1972, não ia dar para aceitar. Eu estaria fora. Em 1972, se falasse novo nome é Brana, eu disse, não, sai de mim. Por quê? Porque ainda não tinha sido proclamada a mensagem. Primeiro você tem que proclamar a mensagem. Quando você proclama a mensagem, você faz conhecida aquela mensagem. Aí sim, aí você pode saber. Hoje, quando nós falamos novo nome Brana, pode falar todo mundo contra. Nós já entendemos aquilo. Nós sabemos por que é novo nome. Porque Deus encarnou outra vez. Deus se materializou. E Deus se materializou num homem e foi chamado Jesus. Agora, Jesus se materializou num homem e foi chamado Brana. É simplesmente isso. É o ministério se materializando no outro. É o ministério Deus se materializando no Filho. É o ministério do Filho se materializando no profeta. É o ministério do profeta se materializando na igreja, se materializando em João. Você tem que comer isso agora, você tem liberdade. O outro diz, isso é mistério. Nós dizemos, não, nós estamos tendo muitas refeições diárias. Você encontra gente aí que escuta 2, 3 mensagens diariamente. Eles podem dizer, como dizia aquela mulher, olha, nós estamos tendo 3 refeições diárias. Mas já houve uma seca, houve. Mas agora Elias está na minha casa. E ela comeu, o profeta comeu, o filho comeu um bolo que era como uma mão de farinha, uma colher de azeite. Ela fez um bolo que dava para eles comer 3 refeições diárias, diz o irmão Brana, e o bolo não acabava. É o mesmo Deus que veio na terra e pegou 5 pães e 2 peixinhos e tratou de 20.000 pessoas e no final recolheram cestos ainda de alimento, porque é Deus multiplicando. Esta é a mensagem da hora. Eles querem milagres. Não tem milagre maior do que você saber que Jesus Cristo chama Brana. Para mim não tem milagre maior do que eu saber que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Para mim não tem milagre maior do que eu saber que os meus pecados já foram perdoados e o Cordeiro já saiu do trono. Ele não intercede por mim mais. Para mim isso é o maior milagre. Alguém diz, você está perdido. Não, é o maior milagre. Porque se ele não saísse do trono, ele não revelaria os selos. Se ele não levasse Brana, não teríamos a proclamação de sua mensagem. Se ele não tivesse João, não teríamos o conhecimento destas coisas dos últimos dias. E se ele não tivesse eu e você, não teriam quem comer esse livro. Mas ele tem. E nós estamos comendo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá
de alimentar com a sua palavra aquilo que ninguém podia comer, Senhor. Que João não podia nem olhar no livro e ele chorou. Que William Branham precisou esperar o anjo forte descer, sair do trono, que é Cristo, descer e dar o livro a ele. Como uma espada simbólica, ele deu o livro aquele dia no Monte Pôr do Sol. Mas logo veio também todas as demais bênçãos que estavam dentro deste livro. Hoje nós temos o livro revelado. Senhor, não temos que ser sábios, nós temos que ser revelados. O Senhor tomou um Pedro, um João, que não sabia escrever, não sabia ler. O Senhor o tomou e ele aprendeu com o tempo. E assim o Senhor toma homens e mulheres hoje que aprendem com a revelação. Eles não podem aprender com a teologia. A teologia ensina 2 pessoas na divindade. A teologia ensina 3 pessoas na divindade. Mas a revelação ensina eu e o Pai somos um. Estamos certos desta revelação, que a teologia não pode mostrar para nós o que são os selos, os trovões, o novo nome, mas agora a revelação tem mostrado estas coisas para nós, e estamos comendo-as. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda meu irmão, minha irmã, que eles possam ter esta luz da palavra neste dia final. Amém, Senhor. Amém. Estou esperando a visão da tenda, nem estou esperando Brahma retornar. A sua mensagem foi muito tremenda, e agora Deus o pôs a descansar. Não estou esperando ver o fim do mundo, nem estou esperando o mundo se queimar. Eu espero Cristo dentro de um segundo. Ele vai descer e me arrebatar. Eu li na mensagem o Consolador, é Brahma falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Não estou esperando a terceira guerra e a bomba atômica quando explodir. Cristo vai descer e me tirar da terra. Em um piscar de olhos eu quero subir. Estou esperando aquele grande dia, quando acontecer minha transformação, e eu vou entrar em minha teofania, deixar este mundo de tribulações. Eu li na mensagem o Consolador, é Brahma falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Nós reuniremos por 40 dias. Nesta reunião eu também vou estar. Isto é mensagem, não é fantasia. Só que William Branham lá não vai pregar. Eu estou falando de algo verdadeiro. Isto é mensagem, a Bíblia traz. E aqui os últimos serão os primeiros, e o William Branham vem com os demais. Eu li na mensagem o Consolador, é Brahma falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir.